Olá, meu nome é Carlos Dias e eu tenho um sonho de ir na Faria Lima com um terço numa mão e uma tocha na outra. Eu sou Ellen Rayane e de direita eu só tenho a mão. Meu nome é Gabriela Cunha e eu me arrependo do meu voto em 2018, mas em 2022 Caio Falso Messias. Eu sou Matheus Jacinto e eu fui excomungado pelo voto popular. Meu nome é Pedro Ribeiro e eu sou um conservador de esquerda, o que quer que isso signifique. Então, estamos aqui para mais um episódio dos Macabeus, hoje com Pedro Ribeiro. Pedro, se apresente, por favor. Bom, sou Pedro, eu tenho 28 anos, sou casado com a Lidiane, pai da Tereza da Pilar e do Zé, que faleceu antes de vir ao mundo, né? Sou formado em filosofia pela UERJ, sou mestrando em filosofia política também pela UERJ. Leio avidamente sobre a doutrina social da igreja desde os 15 anos, dou aula no ensino médio desde 2011, também tenho alguma experiência dando aula em ensino superior, inclusive em seminário, e é isso. O Pedro é o nosso convidado para falar das práticas católicas na política, ou melhor dizendo, católicos na política, o que é lícito ou não para o católico no jogo político. O capitalista é invulnerável em sua riqueza. Já o homem trabalhador, sem pão, não tem escolha senão submeter-se ou passar fome em sua casa faminta. Por esta razão, a liberdade de contrato tem sido o evangelho dos empregadores, e eles se ressentem fortemente com a intervenção dos promotores da paz. Eles alegam que ninguém pode se interpor entre eles e os seus homens, que sua relação com eles é um assunto privado, quase doméstico. Esquecem, porém, que quando milhares de mulheres e crianças sofrem enquanto eles se recusam a conceder um centavo a mais em salários ou uma hora a menos em trabalho, há um largo campo de miséria causado por sua recusa em negociar esta greve. Isto não é um assunto privado, é um mal público. Aqui no Brasil, vou pensando aqui num recorte brasileiro, existem grupos de liberais, conservadores, grupos de direita, que falam, olha, ou você é católico ou você é de esquerda. Sobre esse ponto, isso é algo que já saiu do comum, assim, já saiu do nível do aceitável, já tá num nível, assim, extremamente ridículo, porque a gente tem sempre que estar pisando em ovos para falar sobre alguma coisa, com medo de perder certas amizades, ou com medo de ser taxada de não católica, ou até mesmo, no caso do escrupuloso, com medo de realmente não ser católico, de realmente não ser digno de se aproximar da mesa da Eucaristia. O que é completamente ridículo. Eu, por exemplo, sempre fui muito ativa, politicamente falando. E a minha família inteira sempre votou em partidos de esquerda, especialmente nas eleições presidenciais. Então, eu sempre fui muito encaminhada e isso sempre aflorou muito em mim, a luta pelas causas sociais, e eu tive muito isso. É algo que está em mim, é meu, é da Ellen. Então, quando eu sofri essa questão da radicalização toda no meio conservador católico hoje, tradicionalista, da perfeição, eu sofri muito, porque eu neguei muitas coisas da minha personalidade, da Ellen, que aqui fala. Então, eu mudei muitas coisas, mas algumas coisas em mim ainda continuaram gritando, sempre continuaram gritando. Por exemplo, mesmo quando eu sofri esse período, eu continuei dizendo que eu nunca votei e que eu nunca votaria no dito cujo que é presidente da República do Brasil hoje. Então, para mim, isso é algo ridículo, sabe assim, de você fazer alguém passar por isso. E, cara, você não pode hoje nem manifestar suas opiniões políticas em lugar nenhum, sabe? Você literalmente, eu estagiei em um local, por exemplo, em que eu não podia mencionar sobre isso, porque se eu mencionasse, obviamente, eu seria demitida, porque
literalmente era um ponto importantíssimo. É conservador, vota no arroba. Então, sabe, isso é muito complicado, muito complicado. Então, eu sinto muito por tudo isso, por toda essa onda que tem acontecido hoje e por tantos católicos que eu sei que são pessoas católicas, com essências católicas, se deixando levar por pessoas que talvez nem sejam, como um ADM ou outro de algumas páginas por aí. Isso, para mim, é muito complicado, é muito difícil. Quando a gente está falando de um voto, a gente está falando de princípios. Para mim, a gente está falando de princípios. A gente está falando de o que eu sou, sabe? O que é que eu posso fazer? Porque eu sou só uma entre milhões de brasileiros. Então, tipo, quem eu sou, sabe? Então, pô, se nem isso nós podemos exercer livremente, sem o poder de alguém exercendo ali em cima da gente, sabe? Sem estar guiado por alguém ou com algo do tipo. Se nem o voto a gente pode fazer sozinho pela nossa própria cabeça. Caramba, então, de que Deus estamos falando, sabe? De que Deus estamos falando? Então, se a gente anula isso, a gente está falando que Deus, então, não nos dá livre-arbítrio. E se a gente também leva em consideração essa premissa, a gente está dizendo que Deus não é bom na sua essência. E que a gente passa o que passa no mundo hoje porque Deus não é bom. O que anula completamente tudo. Tudo. Então, o mínimo que a gente pode fazer é deixar que alguém vote como ela quer votar. É claro que existem N motivos para você votar em alguém. E não é uma questão de, defende o aborto ou não defende. Principalmente porque o que é defender o aborto também, né? O que é defender... Não. O que é ser contra a legalização do aborto? Em que casos? É contra tudo. Mas quem é essa pessoa? É uma pessoa cristã? Porque não dá. A hipocrisia é muito complicado para mim. Porque, tipo assim, pô, eu vou votar esse ano, com consciência do que estarei fazendo, e vou votar PT. Eu vou votar 13. Eu tô dizendo que todas essas pessoas são cristãs e são verdadeiros exemplos de modéstia, de tudo mais, não. Mas eu acho, hoje, que é um mal menor. Estou trabalhando com um mal menor, que inclusive é um princípio, um fundamento, um dos fundamentos norteadores do exercício do direito hoje. Então, para mim, funciona assim. Para mim, funciona assim. Então, o que é que eu penso? Eu penso, quais são os meus princípios inegociáveis? Os meus princípios inegociáveis são, se nem Deus, porque se Deus quisesse, Deus é Deus, se Deus quisesse, ele fulminaria todas as pessoas ruins do universo. Isso não existe, sabe? Então, não concordo com questão de, bandido bom, bandido morto. Não concordo com machismo, não concordo com muitas questões, racismo, homofobia, transfobia, todas essas questões, isso me deixa, assim, para além, era um nível, assim, de eu ter nojo de alguém, de eu sentir nojo de alguém, repulsa de alguém, e quando isso vem de uma massa que é profissionalizada no que está fazendo hoje, para mim é muito mais grave do que simplesmente, fulano ali, coordenador do grupo de jovens de oração, me disse para votar no Bolsonaro porque isso e aquilo outro. Ou fulano ali me disse para votar no Ciro Gomes por isso, por aquilo outro. Ou fulano ali me disse para votar no Lula por isso, por aquilo outro. Isso ali vai além de tudo isso. Vai além do fulano me disse. Eu tô falando de uma profissionalização no seu voto. De uma profissionalização em fazer sua cabeça. Porque, acredite, por mais que você já tenha 18 anos e ache que tem a cabeça formada, ninguém tem. Eu não estou livre disso, ninguém aqui está livre disso, inclusive passei por isso. Mas, graças a Deus, acordei muito para a vida e tive a graça de Deus agindo na minha vida antes das próximas eleições. Isso é um fato. E tenho muita base familiar, uma base familiar forte que me ensinou princípios inegociáveis. Isso eu realmente tenho. O resto, eu tenho N defeitos, mas é uma questão, para mim, básica. Do básico da sua vida vai te levar a tomar uma decisão tão importante quanto um voto. Então, que o pessoal hoje é assim, né? Ou você vota isso, ou você não vota não. Uma coisa ou outra, incrível. Parece aquele vendedor que quando você vai comprar uma coisa não tem mais o produto, e aí ele vem te oferecendo outro que é melhor ainda. Então, sabe? É uma mudança de planos muito grande. Quem dita esses planos? Quem tá ditando isso tudo? Quem ditou essas regras? Porque a igreja não foi. Então a pergunta é possível um católico ser de esquerda? Melhor, vamos fazer o seguinte, é possível o católico ser de esquerda, ser de direita, se tem limites para abraçar, pode se radicalizar tanto, pode ser, sei lá, reacionário,
pode ser progressista. Como que o católico ele deve se portar dentro desse espectro político? Ele pode ser de esquerda, ele pode ser de direita, tem contradição necessariamente ser de esquerda, porque as principais críticas são a grupos católicos que falam, nós somos de esquerda, nós votamos em tal partido, eu não concordo com o liberalismo econômico, e assim por diante, né? São esses grupos que recebem as maiores críticas. E se tem esse limite, qual seria ele? Veja, o parâmetro para orientação para os católicos em relação a todas essas questões no mundo moderno é a doutrina social da igreja. Isso é interessante dizer, né? A doutrina social da igreja é uma reação ao processo de modernização. Também. Sempre houve doutrina social da igreja no sentido largo do termo. Sempre houve ensinamento social católico. Desde os Santos Padres você vai ver textos sobre a questão da propriedade, você vai ver textos sobre a relação entre governantes e governados, sobre, enfim, temas políticos, sobre a origem da autoridade. A doutrina social da igreja, no sentido amplo, ela é parte da tradição da igreja, desde o começo, né? desde os ensinamentos do Nosso Senhor, e se você pegar antes, desde o Antigo Testamento. Mas a doutrina social da igreja sistematizada, ela é uma reação à modernidade, também. Não é à toa que a primeira encíclica da DSI se chama Rerum Novarum, sobre as coisas novas, sobre as novidades. É uma reação a este novo mundo que surge, né? E neste novo mundo, que é onde a distinção entre direita e esquerda se coloca, a DSI ela é a referência fundamental para os católicos. E a DSI estabelece os limites de posicionamento para os católicos. Pois bem, uma coisa notável, todos os documentos da DSI, você nunca vai ver em nenhum documento da DSI condenação a categorias como direita ou esquerda. Nunca vai encontrar. Né? E não vai encontrar por uma medida de sabedoria, evidentemente, do magistério da igreja. Por quê? Porque, como a gente acabou de ver, direita e esquerda são categorias úteis, mas também são categorias muito difusas. São categorias que significam coisas muito diferentes em lugares determinados e tal. Em alguns lugares elas não se aplicam tão bem. E quando a igreja emite o seu juízo nos documentos do magistério, ela faz isso com bastante responsabilidade. Então, o que a igreja condena? A igreja condena ideologias específicas, dando nome aos bois e explicando o que ela está entendendo por essas ideologias. Então você nunca vai encontrar uma condenação à direita ou à esquerda no magistério da igreja. A condenação, por exemplo, a condenação ao comunismo é um comunismo específico, né? É o comunismo Sim, sem dúvida. É o comunismo ateu, não é o comunismo do PC do B, de Varginha em 2022, não é. É o comunismo ateu do Stalin. São três coisas que eu acho que são importantes assim, entender muito bem. Primeiro, não existe condenação à direita e à esquerda. Existem condenações a ideologias determinadas. Esse é o primeiro ponto. Tem que estar claro. Segundo, essas condenações são condenações a doutrinas bem específicas, certo? Quando a igreja condena o socialismo, se você olhar o texto lá, explica-se o que a igreja entende por socialismo. Quando você vê lá a condenação ao comunismo, explica-se o que a igreja entende por comunismo. Então, são condenações a doutrinas, não a nomes. Mas não a nomes. É condenação o à que você quer dizer? Quando a igreja condena o comunismo, ela está condenando o comunismo, certo? O que não significa que ela esteja condenando toda e qualquer posição de todo e qualquer sujeito na história que se declare comunista. Porque tem que ver se o que o sujeito está fazendo, se ele está entendendo o termo comunismo no mesmo sentido em que a igreja entende o termo comunismo. Esse é o ponto. Repito, a igreja condena doutrinas determinadas. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é sempre lembrar o seguinte: quando você vai votar na eleição, você não está escolhendo entre doutrinas, você está escolhendo entre candidatos. E muitas vezes você vai encontrar candidatos que são, todos eles ou vários deles, incompatíveis com o ensino social da igreja, em níveis diferentes. E aí você vai ter que identificar ali naquela circunstância o que é mais aceitável, segundo a sua consciência, iluminado pela fé. Então, o Papa Bento XVI, se eu não me engano, no ano de 2007, ele mandou uma carta, eu acho que foi pro
para a igreja na Alemanha, se não me engano, falando, olha, o católico, de certa maneira, ele pode votar em candidatos que apoiem, né, o objeto na época era o aborto e eutanásia. É uma carta para os bispos dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, pronto. Isso. Essa carta, o Papa Bento XVI, ele fala, olha, você pode votar nessa turma aqui se a outra turma ou apoiar a mesma coisa ou for algo pior. Faça, sei lá, pelo bem comum. Vote pelo menos pior. Né? Ele meio que aponta isso, né? E é mais ou menos isso. Que assim, a gente está votando naquele momento... Às vezes não estamos nem votando no projeto específico, estamos votando porque detesta mais o outro. Vê o outro projeto de uma forma pior. Então, meio que o Papa Bento XVI, nessa carta, ele dá um aval, né, para isso. E essa questão, a igreja, ela não vai condenar nomes, ela vai condenar doutrinas, mas o católico, ele... usando o nome, sei lá, socialista, ele se filia ao Partido Socialista Brasileiro ou faz parte da Juventude Socialista do PDT, católico. Esse socialismo não é o socialismo normalmente hoje em dia, né, pelo menos esses dois exemplos que eu puxei, não são grupos que usam o socialismo nesse conceito que a igreja tem. É um socialismo mais moderno. Mas por esse nome, os católicos, eles, de certa maneira, eles podem estar lá por conta desse nome. Agora, eu acho que foi o Papa Pio XI. O Papa Pio XI, ele falou, não é possível ser católico e ser um bom socialista ao mesmo tempo. Ou ele falou o contrário, né? Não é possível ser socialista e um bom católico. Algo assim. Eu sei que aquele socialismo que ele está falando é um socialismo específico, mas pensando nos dias de hoje, cabe como seria isso? Tem um documento que eu acho bastante esclarecedor sobre esse assunto. Século XIX, houve a consulta, não sei se foram dos bispos ou de fiéis canadenses, consultaram a Santa Sé, porque muitos católicos militavam no Partido Liberal, né, do Canadá. E haviam várias condenações da igreja ao liberalismo, né? Papa Leão XIII escreveu uma encíclica somente para a condenação do liberalismo, a Libertas Protestantissima. Então, os católicos questionaram e tal, e a resposta da Santa Sé foi precisamente no sentido que eu indiquei. Nenhum católico pode ser doutrinariamente liberal. Não pode ser. Agora, se filiar a um partido que se chama liberal é diferente de ser doutrinalmente liberal. Tem que ver se aquele partido é efetivamente, na sua ideologia e na sua atuação prática, um partido que efetivamente seguia por princípios liberais. Essa resposta dada pelo Santo Ofício no século XIX, né, uma resposta bem antiga, bem anterior, por exemplo, ao Concílio Vaticano II, em que essas questões ficaram ainda mais claras, essa resposta ilumina muito. Né? Então você vai pegar, por exemplo, o caso do socialismo. O que a igreja condena quando ela entende por socialismo? Ela condena o socialismo fundamentalmente por quê? Porque socialismo é um nome dado àquele regime que defende a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Ponto. Né? Esse é o sentido técnico do termo socialismo historicamente. E aí você tem a distinção básica entre aqueles que defendem a abolição da propriedade privada e propõem que se chegue a essa finalidade por meios graduais, que é o chamado socialismo democrático, ou que se busque abolir a propriedade privada por meio do recurso à violência, né? Por meio de uma revolução, que é o caso dos comunistas. Essas duas posições são claramente condenadas por Pio XI em 40º ano. Ele faz a distinção, ele diz, olha, é necessário compreender que são movimentos diferentes. É óbvio que aqueles que defendem uma extensão gradual estão menos afastados da verdade do que aqueles que defendem a extinção pela via revolucionária, pela via armada, até porque no caso dos comunistas, além da negação da propriedade privada, existe todo o problema de uma filosofia materialista, mas ambas as posições são incompatíveis com a fé. E depois de ter feito essa exposição, Pio XI solta a famosa frase: não é possível ser
bom católico e verdadeiro socialista, né? Ambos os termos são incompatíveis, etc. Agora, Pio XI escreveu isso em 1931. Né? De lá para cá, o termo socialismo se faz presente no nome de vários partidos que não defendem a abolição da propriedade privada. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Né? Você pegar, por exemplo, os principais partidos europeus, teoricamente chamados de socialistas, o PSOE, Partido Socialista Operário Espanhol, o PSD, Partido Social Democrata da Alemanha, o Partido Socialista Francês, o Partido Trabalhista Inglês, são todos partidos que, apesar de manterem o nome socialista nos seus documentos oficiais, e alguns até no nome do partido mesmo, apesar de manterem esses nomes por um significado histórico, afetivo, não defendem a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Reconhecem a importância do mercado, agora defendem forte intervenção do Estado na economia, garantia dos direitos trabalhistas, etc. e tal. Esse é o perfil desses partidos. E no caso dos partidos europeus, especificamente, essa renúncia à abolição da propriedade privada foi feita publicamente. Então, existe um famoso Congresso Nacional do Partido Social-Democrata Alemão, de 51, se eu não estou enganado, em que explicitamente essa meta é abandonada. Nos anos 70, o Partido Trabalhista Inglês emitiu um documento do mesmo tipo. O Partido Socialista Operário Espanhol, também lá pelos anos 70, começo dos anos 80, faz o mesmo. Então, no caso desses partidos, inclusive, para não haver dúvida, esse movimento foi feito publicamente. Foi feito publicamente. Então, não há nenhum problema que um católico milite num partido desse tipo, que mantém o nome socialista por razões históricas e afetivas. Obviamente que essa não é a situação ideal. Sim. E não é a situação ideal por quê? Porque gera confusão, gera eu entendi, então induz a erro. Inclusive, isso está presente Sim. no texto que eu mencionei do Santo Ofício do final do século XIX. Uma das recomendações da Santa Sé é, sendo possível, havendo uma alternativa de um partido que defenda as posições que você defende, né, que você possa atuar politicamente e tal, que não tenha o nome lá liberal, é preferível. Ou, sendo possível, convencer o partido a trocar o nome, é preferível. Quer dizer, é a situação ideal. Agora, às vezes, na prática, essa decisão não é possível. Então, perceba que são níveis de comprometimento diferentes. Uma coisa é o sujeito ser doutrinalmente socialista, no sentido combatido pela igreja, evidentemente essa é uma posição incompatível com a fé. Outra coisa é ele usar o termo socialista, se autodefinir como socialista, mas num sentido frouxo, difuso. Outra coisa é ele se filiar a um partido socialista. Outra coisa ainda é ele votar em um partido socialista em uma eleição específica. Você percebe que são graus de comprometimento muito diferentes? Quer dizer, o cara se filiar a um partido nomeado socialista, ele tem que refletir muito mais se vai casar ou não, se ele não vai dar a entender coisas erradas, se ele não tem uma outra alternativa melhor, do que o sujeito está simplesmente depositando o voto numa eleição específica. Não dá para juntar, não dá para eu usar a citação isolada do Pio XI e aplicar de maneira unilateral numa eleição. E aplicar o PDT. Não dá para fazer assim, né? Tem sempre um teste meio besta, né, que eu faço, que é o seguinte: olha, na Síria hoje, com todos os problemas que ele tem, porque é um líder autoritário e tal, o presidente Bashar al-Assad é o elemento-chave para a proteção dos cristãos na Síria. Ele é a figura-chave para a proteção dos cristãos na Síria. Consensual, você vai ver qualquer entrevista de qualquer padre sírio, de qualquer representante da igreja na Síria, há um consenso de que, se o Assad cair, os grupos que efetivamente têm a possibilidade de tomar o poder com a queda dele são grupos radicais islâmicos que vão promover o extermínio dos cristãos naquela região. O partido Bashar al-Assad é o Ba'ath. O Ba'ath é um partido autodenominado socialista. E aí? Os cristãos não vão apoiar o Ba'ath na Síria? Então, porque é um partido declarado socialista? Essa coisa maluca. Então, pelo que eu entendi, os limites na ideia, por exemplo, do socialismo e comunismo. Socialismo é a questão mais da abolição da propriedade de forma gradual, o comunismo é através de uma revolução armada. Mas culmina no fim da propriedade privada. Então, de certa maneira, o limite para ser um católico de esquerda é a propriedade privada, no caso.
Nas questões econômicas, sim. Na questão, e nas questões, em questão de direita, quais seriam os limites de um católico de direita nas questões econômicas? Quais seriam esses limites? Bom, a Igreja condena explicitamente o liberalismo econômico. Explicitamente. Né? Assim como condena explicitamente o socialismo. A mesma regra se aplica aqui. Não quer dizer que, porque um partido se chama liberal, ele é liberal no sentido condenado pela Igreja. Né? E da mesma maneira que um católico pode se ver numa circunstância em que o partido pelo qual ele vai conseguir militar e expressar as suas ideias é um partido que se declara socialista, você pode ter um católico mais de direita que entenda, numa certa circunstância, que a melhor alternativa para ele é votar num candidato do Partido Novo, ou se filiar ao Partido Novo, que é um partido autodeclarado liberal. Não é a minha posição, mas eu não tenho o menor direito de duvidar da fé de um sujeito que tem essa posição. Desde que, na sua mente, na sua formação e nos seus compromissos fundamentais, ele não abra mão do que a Igreja ensina. Qual o problema central da Igreja em relação ao liberalismo econômico? Se o problema com o socialismo é a negação do valor da propriedade privada, com os liberais, o problema é a negação da função social da propriedade, da hipoteca social que pesa sobre toda a propriedade, como ensinava o Papa João Paulo II. Então, os liberais, de maneira geral, eles tendem a acreditar que o mercado, por si só, vai resolver todos os problemas, e eles têm uma profunda indiferença, de maneira geral, em relação às necessidades dos mais vulneráveis. Essa é uma posição incompatível com o ensino social da Igreja. Né? Agora, uma pessoa pode ser mais pró-mercado dentro dos limites da doutrina social da Igreja. Uma pessoa pode ser, por exemplo, social-liberal, né? Pode defender algo como o ordoliberalismo alemão, né? Pode defender privatizações, uma redução do Estado, mas mantendo o Estado uma função assistencial, mantendo o Estado a prestação de serviços básicos à população. Não é a minha posição, mas eu não tenho o menor direito de dizer que essa é uma posição incompatível com o magistério, porque o que a DSI oferece são princípios gerais. Dentro desses princípios gerais, há uma ampla margem para discussão. Por exemplo, a DSI defende claramente um modelo de cooperação entre Estado e mercado, que tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública devem ocupar o seu lugar. Mas qual deve ser o lugar de cada uma? Tem várias discussões possíveis. Alguns vão defender um papel mais forte do Estado como indutor da economia, outros vão defender um protagonismo maior da propriedade privada. Se a gente for discutir aqui a privatização dos Correios, sei lá, não existe a posição da doutrina social da Igreja sobre a privatização dos Correios. A Igreja condena tanto o estatismo, a tara de que o Estado deve ser o controlador geral de todos os elementos da economia, quanto o privatismo, a hostilidade, por princípio, à intervenção do Estado na economia, a ideia de que o Estado, a melhor coisa que ele faz é não atrapalhar, de que toda intervenção do Estado é perigosa. Isso não é compatível com a DSI. Agora, dentro dos limites, né, no equilíbrio da recusa, tanto do estatismo quanto do privatismo, existe uma larga margem para discussão. E aí, católicos vão se posicionar, uns mais à direita, outros mais à esquerda. E está tudo bem. Então essa questão lá não pode ser tanto esse estatismo total, nem esse privatismo total. Então a conclusão que a gente tem é que é menos Marx, menos Mises e mais Leão XIII. Mais ou menos assim, né? Sem dúvida. É isso aí. Mas aí, Pedro, derivado da doutrina social da Igreja, o que a gente tem pelo menos de movimento que assume ser derivado da DSI, da doutrina social da Igreja, é a democracia cristã, né, que você tem correspondente em tantos países. No século XX tinha mais, mas hoje ainda tem. Você tem na Alemanha, pela América Latina aqui ainda é muito forte, na Áustria, inclusive na Alemanha já saiu do poder com Angela Merkel, mas na Áustria acredito que ainda está lá. Candidato de democracia cristã, o que é exatamente? O que esses partidos, normalmente de democracia cristã, se propõem? Que aqui no Brasil é representado tão bem pelo grande José Maria Imael, um democrata cristão. Bom, sim. Na verdade, assim, a rigor, a gente poderia dizer até que a democracia cristã é anterior à doutrina social da Igreja, se você pensar em termos da sistematização da DSI, né? Porque a DSI ela é começa a ser sistematizada por Leão XIII em 1891, um Rerum Novarum, e
e a democracia cristã surge como demanda em 1848. Em 1848 você tem o famoso processo revolucionário da Primavera dos Povos. A maior parte da intelectualidade católica toma uma posição muito hostil à Revolução de 48, por vários motivos. Entre outras coisas, porque no caso específico da Itália, porque foi uma revolução internacional, né? Ela se deu em vários países, inclusive no Brasil teve a Revolução Pernambucana de 48 também, integrada à Primavera dos Povos. Mas no caso da Itália especificamente, a Revolução de 48 teve um caráter muito anticlerical, né? O primeiro-ministro nomeado pelo Papa para governar os Estados Pontifícios, o Pellegrino Rossi, foi assassinado no palácio dele em Roma pelas multidões. O próprio Papa Pio IX correu o risco de vida também. Então, de modo geral, a intelectualidade católica assumiu uma posição muito hostil à Revolução de 48. No entanto, naquele processo, houve uma figura, não só ele, claro, tinham outras pessoas, mas ele liderando, houve uma figura bastante profética, que foi o Beato Frederico Ozanam. Beato Ozanam, ele é conhecido, sobretudo, por ser o fundador dos Vicentinos, que é um organismo assistencial da igreja, né? As chamadas conferências de São Vicente de Paulo. Né? Isso, praticamente não tem uma paróquia do Brasil que não tenha lá o grupo dos Vicentinos, que geralmente são responsáveis pela pastoral social. É um grupo muito enraizado assim, no catolicismo brasileiro e mundial também. E o Beato Ozanam é o fundador, né, da Conferência São Vicente de Paulo, que ele deu esse nome em homenagem a São Vicente de Paulo, que era um santo muito dedicado aos pobres e tal, de quem ele era devoto. Mas o Ozanam, apesar de ser muito conhecido pelo trabalho assistencial, ele tinha uma militância política. Ele era um homem convencido de que não bastava apenas ajudar com a caridade os pobres, mas era preciso criar estruturas justas de organização da sociedade, garantia dos direitos dos trabalhadores, de reformas econômicas. E em 1848, perante a Revolução, a posição dele, muito anti-intuitiva naquele momento, foi de apoiar a Revolução. Ele apoia a Revolução, e ele acredita que é necessário batizar a Revolução, por assim dizer. É necessário cristianizar a Revolução, o processo revolucionário. Era necessário que os cristãos se aproximassem do povo, se integrassem às causas populares e conseguissem dar um bom rumo, um rumo equilibrado para aquelas demandas populares que estavam eclodindo ali. E é justamente naquele momento que o Ozanam lança o termo democracia cristã. Ele é o responsável pela criação do termo, e ele diz que aquele era o momento de construção de uma democracia cristã, né? De que, de alguma maneira, os cristãos conseguissem promover o grande encontro entre cristianismo e modernidade, cristianização das estruturas políticas modernas. O processo se dá de maneira bastante tensa, né? Essa demanda que ele levanta. Uma página especialmente trágica se dá num determinado momento da Revolução, em que existe um racha entre os revolucionários e um grupo socialista radical toma um bairro de Paris, constrói uma série de barricadas naquele bairro operário, e a cidade entra em guerra civil. E era necessário negociar a paz naquele momento entre os próprios revolucionários, né? Entre o governo, que assumiu uma postura mais moderada, e aquele grupo socialista que dominava bairros de Paris. Isso é o episódio da Comuna de Paris, não é? Não, isso é anterior, isso é em 48. Anterior, a Comuna de Paris é em sobre ela que o Marx 1970. escreve? Que? Não é sobre o Marx escreve sobre os dois eventos. Ele escreve sobre a Comuna de Paris, mas ele escreve também sobre 48. O livro dele sobre 1848 é o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Esse é o livro dele sobre a Revolução de 48. E é interessante porque naquele contexto era necessário pactuar a paz ali e era necessário uma figura que fosse mais ou menos neutra naquele enfrentamento. E o Ozanam sugere que o bispo de Paris, Monsenhor Affray, se oferecesse como negociador. O Monsenhor Affray não era nenhum incendiário, mas era reconhecido como um homem muito, muito decente e, sobretudo, como um homem muito amigo dos pobres, né? E ele se oferece, vai ele, apenas um assistente, e entra de mãos vazias, sem nenhuma proteção, sem nenhuma escolta, no bairro operário de Paris, que estava dominado pelos radicais. E ele é bem recebido, mas infelizmente sofre um tiro de bala. Os próprios jornais da época
dizem que não ficou muito claro de onde veio o tiro, mas que era mais ou menos consensual de que não foi um tiro proposital. As armas do século XIX eram muito toscas, né, comparadas às armas que a gente tem hoje. Então, você destravar a arma, né, e acabar saindo um tiro involuntário, esse tipo de coisa acontece até hoje, né? Mas na época era muito mais comum, tanto que os próprios revolucionários acodem o Monsenhor Affray, que é levado, ele fica agonizando durante um mês, acaba falecendo, e o funeral dele em Paris reúne 150 mil pessoas, é uma coisa assim impressionante. E eu acho a morte do Monsenhor Affray muito, muito emblemática desse processo que se dá em 48, porque alguém poderia dizer, bom, aí o Ozanam recuou, né? O Ozanam viu, o cara sugeriu o bispo que ele tentasse negociar, o cara levou um tiro e morreu. E, no entanto, o que o Ozanam, os textos e discursos do Ozanam depois são de que aquela era a confirmação de que aquele era o caminho a seguir. Que os cristãos deveriam estar dispostos a dar o seu sangue, se fosse possível, se fosse necessário, pela causa da reconciliação entre a igreja e o povo. Então, e é aí que surge essa ideia da democracia cristã. Então, nesse contexto aí, nesse processo embrionário de democracia cristã, nesse processo embrionário da democracia cristã, nesse contexto do século XIX, a gente pode dizer que aí a democracia cristã seria vista, sei lá, como esquerda? Como sem dúvida nenhuma. Movimento de sem esquerda. Dúvida nenhuma. Aí a democracia cristã de hoje, pensando em Angela Merkel, seria mais de direita ou mais de esquerda? Então, eu acho assim, se você for pegar historicamente, na sua origem ela é um movimento de esquerda, não tem a menor dúvida disso, né? Ela é aquilo que o Marx chamaria de socialismo pequeno burguês, né? Mas ela, sem dúvida alguma, era um movimento de esquerda, não há a menor dúvida disso, né? As pautas da Revolução de 48, as principais pautas na França, eram pautas que naquele momento eram extremamente radicais e que representavam uma radicalização da modernidade. Sufrágio universal, direitos trabalhistas, proclamação da República e extinção da monarquia, intervenção do Estado na economia, reformas econômicas. Obviamente era um movimento... apoiar a Revolução e tentar batizar a Revolução naquele momento, obviamente era uma posição de esquerda. Mas se você for pegar o conjunto da democracia cristã, na sua história, eu penso que a melhor definição para a democracia cristã é vê-la como uma posição de centro reformista. Porque sempre houve uma tensão na democracia cristã entre dois elementos. A democracia cristã, historicamente, sempre foi um movimento progressista nas questões econômicas, não é? Defesa dos direitos dos trabalhadores, reformas sociais, reforma agrária e tal. E, por outro lado, conservador nas questões morais, né? Então, os democratas cristãos, historicamente, se opuseram à legalização do divórcio, se opõem à legalização do aborto, sempre defenderam a manutenção do direito de escolas privadas, que hoje parece uma questão meio insana, mas, por exemplo, nos anos 30, 40 era muito forte, porque os socialistas nos anos 30, 40, 50, muitos deles defendiam o monopólio público da educação. O Estado ser o único ente educador. Isso era uma posição comum, assim, entre grupos de esquerda nos anos 20, 30, 40, 50. E a luta contra o monopólio da educação, a defesa da possibilidade das escolas particulares e tal, foi uma pauta muito importante para vários grupos democratas cristãos em vários momentos. Então, tem esse elemento tensional dentro da democracia cristã. E isso se manifesta no Beato Ozanam, porque o que significa batizar a Revolução em 48? Significa acolher aquelas demandas populares, que ele reconhece como genuínas, e ele não reconhece como uma concessão, como assim, tá bom, vamos ceder. Não, ele reconhece, é isso mesmo. É justo que o povo queira votar, é justo que os trabalhadores exijam direitos, é justo que se cobre que o Estado defenda mais os pobres. Então, existe um apoio entusiasmado às causas da Revolução, mas o Beato Ozanam, ao mesmo tempo que ele apoia as causas revolucionárias, ele está convencido de que os líderes da Revolução são acelerados, são os malucos. Ele diz isso nos textos dele, né? Os líderes da Revolução, que aí eram socialistas no sentido doutrinal do termo, naquele sentido que a igreja vai condenar depois, o Beato Ozanam diz, esses homens são loucos, né? No entanto, eu não vou jogar a criança junto com a água suja.
se os líderes do processo revolucionário defendem ideias inaceitáveis, e muitos deles eram anticlericais mesmo, eram o X, a religião, tá certo? Isso não significa que as demandas das pessoas que estavam indo na rua pela causa da revolução não eram demandas justas. Então, essa é a ideia, né? 48, para o Ozanam, representava a grande oportunidade da conciliação entre a igreja e o povo, entre a igreja e a modernidade. Era necessário salvar as verdades enlouquecidas do mundo moderno, para usar a expressão do Chester. Então tem esse elemento, né, de uma tensão no pensamento democrata cristão entre uma fidelidade muito forte à igreja no aspecto da doutrina moral e, ao mesmo tempo, uma entusiasmada defesa de importantes transformações sociais. Então, me parece, o que eu defendo é isso, é que a democracia cristã é em si um centro reformista. Não é um centro, né, do conchavo, como quando a gente pensa no centrão, por exemplo. É um centro reformista, uma posição de centro, mas reformista, que propõe transformações importantes na sociedade, etc. e tal. Isso ela é em si. Agora, em cada momento histórico, ela vai assumir posições muito diferentes. Por quê? E aí volta ao que a gente falou no começo. Direita e esquerda tem muito a ver com um cenário político. Então, por exemplo, a democracia cristã na Alemanha, ela surge como um movimento de centro reformista. Ela surge assim. Tanto que o antecessor da União Democrata Cristã é o chamado Partido Católico, da República de Weimar. E o nome oficial do Partido Católico era Zentrum, centro, em alemão. Então era o Partido do Centro, esse era o nome do partido, o Partido do Centro. Então essa era a posição. Só que, no pós-guerra, quais são as duas grandes forças que eclodem na Alemanha Ocidental? A União Democrata Cristã e o Partido Social Democrata. A direita tradicional, partidos conservadores, liberais, existem no pós-guerra, mas eles são muito fracos. A partir do momento que você tem dois partidos, não é, que se projetam, um marcadamente de esquerda e o outro um partido de centro-reformista, e não tem nenhum partido de direita se projetando, o eleitorado de direita vai migrar para esse partido de centro. E esse partido de centro vai acabar assumindo posições mais de centro-direita. Então, acaba que, por vezes, pelas circunstâncias, a democracia cristã assumiu feições mais de direita. Em outros ambientes, já com adversários mais de direita, ela assume feições mais de esquerda. E assim por diante. O Chile é um país em que ela, historicamente, conseguiu se manter como uma posição de centro. Por quê? Porque no Chile sempre houve muito forte o Partido Socialista e as agremiações de direita também sempre foram muito fortes no Chile. Então o Partido Democrata Cristão conseguiu manter essa identidade de centro-reformista. Mas em outros lugares as disputas políticas levaram para outras consequências. Então eu diria que ela em si é um movimento de centro-reformista. Mas em certas circunstâncias ela acabou ficando mais à direita ou mais à esquerda, muito pelos adversários. Muito pelos adversários. Para citar o caso do Brasil, por exemplo, não é um partido democrata cristão, ok? Apesar de alguns democratas cristãos terem participado da sua formação. Não é um partido democrata cristão. Mas você pega o PSDB. O PSDB era um partido de centro-esquerda no final dos anos 80. Né? Você vê qualquer discurso do Mário Covas na disputa eleitoral de 89, apareceria como um candidato de centro-esquerda. Tanto que o Covas declarou apoio ao Lula no segundo turno contra o Collor. E todo o PSDB, aliás, declarou apoio. No entanto, ao longo dos anos 90, cria-se uma polarização PT-PSDB. Foi uma questão até de sobrevivência do PSDB ir migrando mais para a direita, para você ter a confrontação. Senão ele se confundiria com o seu adversário. Então, as circunstâncias... o Carl Schmitt, estou fazendo uma citação polêmica aqui, né? Porque o Carl Schmitt é um grande autor, gênio da filosofia política, mas que ao mesmo tempo teve relações estreitas com o regime nazista. Então, essa é uma figura polêmica da citação. Mas o Carl Schmitt dizia que a política é, acima de tudo, uma relação amigo-inimigo. O conflito é a essência da política. Você define as suas posições com base em contra quem você quer se opor. Eu não acho que essa tese é correta, absolutamente falando. Mas ela é muito verdadeira em muitos casos. E eu acho que na formação das identidades dos partidos, ela é muito verdadeira. Os partidos se formam muito, eles constroem muito a sua identidade em função de contra quem eles estão se posicionando. Isso influencia muito, né? O sujeito se define por contra quem ele vai levantar o seu discurso. Isso acaba influenciando. Mas nas suas origens ideológicas,
Eu diria que é isso. A democracia cristã é um grupo à esquerda economicamente, conservador em matéria de costumes. E aí, se você vai fazer o mix, soa como um partido de centro reformista. Eu acho que é bem difícil a gente falar sobre esquerda no catolicismo sem a gente acabar falando sobre teologia da libertação. Como é que você vê essa questão da teologia da libertação? Muitos usam o documento da Congregação para a Doutrina da Fé, né, do Ratzinger, como se fosse uma condenação à própria existência da teologia da libertação, e aí mistura isso com as condenações, como você estava falando aí, ao comunismo como doutrina, né, e não como o nome em si. E aí a gente tem uma confusão muito grande, né, sobre teologia da libertação, esquerda, catolicismo, ao ponto de que qualquer pessoa que desvie minimamente de um pensamento conservador, né, liberal, enfim, já é considerado como da teologia da libertação. Então, se você pudesse discorrer um pouco sobre a teologia da libertação e sua relação com a esquerda e o catolicismo. Cara, a teologia da libertação, primeiro, assim, as pessoas que dizem que a igreja condenou absolutamente a teologia da libertação nunca leram os textos da igreja sobre a teologia da libertação. É simples assim. É simples. Porque todos os textos dizem, né, condenam-se aqui certas vertentes da teologia da libertação, etc. O que a igreja condena? Né? Ela condena a teologia da libertação de filiação marxista. Isso é explícito nos documentos da igreja e nos pronunciamentos dos papas que condenam a teologia da libertação. Não quer dizer que não se possa utilizar algumas categorias de Marx, certo? Marx é um autor como outros, né? A essência da filosofia marxista é incompatível com a fé? Sem dúvida nenhuma. O que não quer dizer que Marx não tenha alguns importantes acertos e que se possam se utilizar de algumas categorias do pensamento dele. Agora, obviamente, se você vai se utilizar de categorias de um autor cujo centro do pensamento é incompatível com a fé, você tem que fazer isso com cuidado. E, de fato, muitos pensadores da teologia da libertação não souberam fazer isso com equilíbrio. Se utilizaram de maneira muito deslocada de categorias marxistas, acabaram, de fato, reduzindo a fé à sociologia. Isso, de fato, é um problema real. Agora, dizer que a teologia da libertação em si é condenada é errado. Veja bem, o que é teologia da libertação? O que é teologia da libertação? Teologia da libertação é o projeto de uma teologia que tome como lugar teológico o pobre. O que é lugar teológico? Lugar teológico é uma expressão clássica da teologia. Lugar teológico representa os pontos de partida do fazer teológico. Ninguém faz teologia a partir do nada. Você faz teologia a partir de certos fundamentos, não é? De certos pilares. Esses pilares são chamados, essa expressão remonta a Santo Tomás, vai ser desenvolvida depois pelo cardeal Caetano, remonta aos lugares teológicos. Né? Existem certos lugares teológicos que são inegociáveis, por assim dizer. Né? Eles são obrigatórios para o teólogo. Né? O magistério, a tradição e a escritura. São 3 pontos de partida necessários para fazer teológico. Mas existem outros lugares teológicos, outros elementos aos quais o teólogo pode recorrer no seu ofício. Por exemplo, a filosofia é um lugar teológico possível. Né? Um teólogo pode se utilizar dos conhecimentos da filosofia na construção do seu pensamento teológico. Pensemos naquilo que São Tomás fez com Aristóteles, por exemplo. Então, existem inúmeros lugares teológicos. Né? Quando você diz qual é o seu lugar teológico, quando um teólogo afirma que ele parte de um certo lugar teológico, ele está afirmando, acima de tudo, qual é a perspectiva da qual ele está partindo. Qual é a lente que ele está usando? Qual é o foco que ele está se utilizando na sua análise? Né? E a teologia da libertação, deliberadamente, ela se afirma desde o começo como um movimento que toma o pobre como lugar teológico. Por que se toma o pobre como lugar teológico? Porque é dado de fé. Isso não é matéria opcional, isso não é uma opinião, isso é claríssimo na Escritura, claríssimo, escancarado na Escritura, de Gênesis a Apocalipse. E, se alguém, né, enfim, é cego para ver, o magistério já o declarou solenemente, você vai encontrar texto sobre isso no Catecismo da Igreja. É a doutrina de fé que Deus possui um amor preferencial pelos pobres. Esse amor, por certo, não é exclusivo.
mas ele é um amor preferencial pelos pobres. Deus ama mais os pobres do que ama os outros. Ele ama mais os vulneráveis. Se você ler a carta de São Tiago, você vai ver São Tiago dizendo: acaso não constituiu Deus como os pobres deste mundo, como os herdeiros da vida eterna? Nosso Senhor Jesus Cristo, quando começa o seu trabalho apostólico, o discurso inaugural do seu trabalho apostólico, que é o discurso da sinagoga, que está lá no começo do Evangelho de Lucas, ele diz que ali, a partir dali, começava a se cumprir a profecia do profeta Isaías, que anunciava o quê? O anúncio da boa nova aos pobres. Os pobres, o evangelho é dado aos pobres. Boa nova é o evangelho. Não é? Cristo define o seu ofício missionário como o anúncio da boa nova aos pobres. Nas bem-aventuranças, Cristo diz: felizes os pobres. Em Mateus está os pobres de espírito, é verdade. Contudo, na versão de Lucas está os pobres, ponto. E se você desce logo depois das bem-aventuranças, a primeira passagem, a sequência do discurso de Jesus, são 3 ai de vós os ricos. Ai de vós os ricos. Ele louva os pobres e diz ai de vós os ricos. Se você abrir Rerum Novarum, lá estará Leão 13 dizendo que Deus se achega mais aos pobres. Se você pegar textos clássicos da história da teologia cristã, não precisa acreditar em mim, leia o Sermão sobre as Obras de Misericórdia, do Padre Antônio Vieira. Leia o Sermão sobre o lugar dos pobres na igreja, de Bossuet. Bossuet, o bispo defensor do absolutismo monárquico, da teoria do direito divino dos reis. Não estamos diante de nenhum radical revolucionário. Leia lá. Discurso sobre o lugar, o Sermão sobre o lugar dos pobres na igreja. Bossuet diz textualmente que os ricos são integrados na igreja por tolerância de Deus. Tolerância de Deus. Porque a igreja foi feita para ser a casa dos pobres. E há o caso mais extremo e nítido e claro de todos. Poderia citar inúmeros textos do documento, mas o texto que é o mais patente de todos, Mateus 25. Mateus 25, na cena do juízo final, na cena em que se relata como será o juízo final, Cristo não apenas aponta o cuidado com os pobres e com os necessitados de maneira geral como critério fundamental da salvação, como ele ainda explica da seguinte maneira: pois o que fizestes a estes pequeninos, foi a mim que o fizestes. O que fizestes a estes pequeninos, foi a mim que o fizestes. Ou seja, Cristo não apenas manda que se cuide dos pobres, mas Cristo se identifica pessoalmente com os pobres. Não é que existe apenas na Escritura o mandado de cuidar dos pobres. É mais do que isso. Deus diz: cuidai dos pobres, por quê? Porque eu me identifico com eles. Porque eles são o mais privilegiado rosto da minha presença no mundo. A teologia da libertação, ela nasce disso. E ela nasce deste ponto de vista. Qual é o lugar teológico da teologia da libertação? O reconhecimento que os pobres são um rosto privilegiado da manifestação de Deus no mundo. Deus se identificou com os últimos. Deus se identificou com os fracos. Deus se identificou com os vulneráveis. Ele nasceu numa família pobre. Ele nasceu em condições pobres, numa manjedoura. Ele escolheu discípulos, na sua grande maioria, pobres, e ele declarou os pobres os destinatários privilegiados do Evangelho. Essas foram as opções de Nosso Senhor. A teologia da libertação parte disso, desta perspectiva. E, portanto, busca iluminar todos os diferentes temas a partir da relação entre Deus e os pobres. Isso está errado? Não. Isso não pode estar errado, porque isso brota da própria revelação. O que pode estar errado neste processo? Duas coisas. Ou a pessoa tentar falar do amor predileto de Deus pelos pobres, se utilizando de categorias incompatíveis com a fé, como, por exemplo, se assume sem criticidade o marxismo. Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade é quando esse lugar teológico é tomado como absoluto. É ensino da tradição, da escritura, do magistério, que Deus tem um amor preferencial pelos pobres, que os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho. Ponto.
Isso não significa que esse lugar teológico esgota todas as dimensões da vida de fé. Não é? Então, a teologia da libertação, ela é um enfoque possível. Ela não é a teologia enquanto tal, ela é um enfoque possível, que ilumina muitas coisas. Então, por exemplo, quando um teólogo da libertação vai falar sobre Maria, sobre Nossa Senhora, é natural que ele privilegie o Magnificat. Né? A oração de Nossa Senhora, em que ela exalta o Deus que despediu de mãos vazias os poderosos e deu de fartura aos humildes. É natural que se enfatize isto, porque esse é o lugar teológico assumido pela teologia da libertação. Obviamente, isso não significa que só existe esse lugar, esse olhar possível para a figura de Maria, mas é um olhar possível. É um olhar possível. É uma maneira possível e legítima de se viver a experiência da fé católica. Então, quando se tenta condenar em absoluto a teologia da libertação, o que se faz é falsificar o ensino do magistério a respeito. E também, eu sei que eu estou falando demais, que é um problema, eu sempre falo muito, mas uma outra coisa é o seguinte, um outro grande problema também, em relação à teologia da libertação, é as pessoas que dizem, bom, não precisa de teologia da libertação, a igreja sempre ensinou caridade com os pobres. Então não precisa, veja bem, meu filho, veja bem, teologia da libertação, ela é mais do que ensinar caridade com os pobres. É tomar o pobre como ponto de partida para o falar sobre Deus, para a reflexão teológica. É óbvio que a igreja sempre ensinou a necessidade de cuidado com os pobres. Mas afirmar a necessidade, mas afirmar o pobre como ponto de partida para o próprio discurso teológico, para a reflexão teológica, é uma coisa além. Não é uma coisa incompatível com a tradição, com o magistério, com o ensino da igreja, mas é algo além, é algo diferente. Dizer simplesmente, tudo bem, precisa de teologia da libertação, basta ajudar os pobres, é diminuir o que a teologia da libertação pretende ser. Ela não pretende ser simplesmente um discurso de vamos ajudar os pobres. Ela pretende ser uma reflexão sobre o mistério de Cristo, tomando os pobres como um lugar teológico para essa reflexão. Então, gente, estamos encerrando aqui. Agradeço a todo mundo que ouviu essa aula maravilhosa. Agradeço ao Pedro, que passou esse tempo conosco. Explicou muito bem, nos apresentou um tema muito importante. Eu espero que você que escutou pare de cair nessa história que o católico não pode se intitular uma pessoa de esquerda e que entenda quais são os limites dessa esquerda também. E também os limites da direita. Então, eu agradeço a participação do Pedro, de todo mundo da bancada, e eu também quero pedir ao Pedro, né, que ao fim de sua fala recomende aí alguma obra, um curso, algo que a gente possa ter acesso, que se for livro, de preferência livros comercializados hoje em dia, não queira fazer pirâmide aqui com o seu sebo, vendendo livro só dentro do teu sebo. Então é isso aí. Obrigado. Nós queremos agradecer mais uma vez a presença do Pedro Ribeiro em ter aceitado o nosso convite e recordar, né, repetir e reforçar o discurso de que nós não pretendemos, com os macabeus, criar polêmica. Na verdade, nós pretendemos levar uma outra versão dos fatos para você. E você decidir o que você acredita, o que você não acredita. O que a gente não quer que você viva em meio a uma sociedade católica injusta, que só te apresenta um lado dos fatos, como se você não tivesse escolha. Porque Deus nos dá escolha. Quem é o administrador de uma página na internet que nem bota a cara ali para te dizer em quem você deve votar ou não? Então, pense muito, reze muito, entregue as suas escolhas nas mãos do Senhor, viva o Evangelho de Cristo e respeite o seu próximo, independente das decisões dele. Não briguem por política com seus familiares, não disfarçam relações, mas imponha-se também. Vote em quem você quer votar, em quem hoje você acredita ser o melhor para aquilo ali, diante das opções, que nem são boas. Mas é isso. Vote consciente, mas vote. Nós agradecemos muito ao Pedro pela participação dele, que foi uma verdadeira aula, né, sobre política, sobre sociologia, sobre história.
Acompanhe também o Pedro nas redes sociais dele. Ele fala muito sobre democracia cristã, sobre trabalhismo, sobre esquerda católica. E é isso, desenvolva o seu pensamento de acordo com o que for melhor para você. A igreja não coloca um cabresto na sua boca. Se tem alguém colocando, é porque não veio da parte da igreja. Então, não vamos permitir que em 2022 o voto seja igual ao de 2018, onde muitas pessoas votaram nesse cidadão, em quem elas não confiavam, em quem elas não achavam que estavam vendo uma figura cristã, mas foram obrigadas pelos seus pastores, pelos seus padres, pelos seus líderes de grupo de oração. Não vamos permitir que em 2022 aconteça isso também. Eu queria agradecer ao Pedro por ter aceitado o convite. Esse episódio foi fantástico. Eu fui muito além das minhas expectativas. Foi incrível essa conversa. E eu espero que seja enriquecedor, tanto quanto foi para mim, para todo mundo que está ouvindo esse programa. E que a gente possa cada vez mais fundamentar os nossos pensamentos, as nossas ideias, no que o Evangelho diz, no que a igreja verdadeiramente diz, e não o que querem forçar e mentir sobre o que ela crê, sobre o que a igreja acredita. Bom, primeiro eu queria agradecer muito, assim, muito pelo convite. Para mim é sempre um grande prazer falar sobre essas coisas, por dois motivos, né? Primeiro, porque eu gosto de falar sobre essas coisas. É uma coisa que, para mim, pessoalmente, né, é um tema que todos esses assuntos me comovem, né? Me comovem. Eu falo empolgado porque realmente me comovem. Eu leio sobre a doutrina social da igreja há 13 anos, né? E para mim, o começo do interesse na doutrina social da igreja teve a ver com questões muito práticas da minha vida espiritual, né? Eu sempre me identifiquei como uma pessoa de esquerda e eu comecei a participar na época, eram os grupos de Orkut, né? No Facebook, não, os grupos de Orkut e tal, católicos, e tinha esse discurso já naquela época, né? De que o católico não pode ser de esquerda e tal. E aquilo me trouxe uma aflição, cara, porque eu tinha 15 anos, né? E aquilo me trouxe uma aflição muito grande. E foi quando eu conheci a pessoa que eu vou muito indicar no meu comentário final, né? Falando sobre as indicações de livro, foi quando eu conheci a obra do Padre Ávila. E o Padre Ávila, assim, abriu minha cabeça para a possibilidade que, claro, eu tinha que tomar cuidado com certas posições de esquerda, que efetivamente são incompatíveis com a doutrina da igreja, mas que eu podia ter paz, né? E, inclusive, tive a oportunidade de agradecer ao Padre Ávila por telefone, uma semana antes da morte dele. Ele nem sabia quem eu era, né? Eu consegui o telefone dele, liguei para agradecer, ele já estava bem doente, mas agradecer porque ele tinha me ajudado, porque aquilo para mim era uma questão pessoal, não era simplesmente uma questão teórica, era uma questão pessoal, era da minha vida, eu queria me encontrar. E esse é o segundo motivo pelo qual eu gosto muito de falar desses assuntos, porque eu percebo que isso gera frutos espirituais. Eu sei que pode parecer pretensioso dizer isso, e certamente vai soar para quem ouve assim, de passada, mas eu tenho uma experiência muito forte nos últimos 3 anos em relação a esse tema, doutrina social da igreja e catolicismo, né, esquerda católica e tal. Com o tempo eu entendi que isso para mim, escrever sobre essas coisas, publicar sobre essas coisas, não era simplesmente uma questão pessoal. Era um tipo de apostolado ao qual Deus me chamava. E de onde eu tirei isso? Porque, cara, vocês não vão acreditar a quantidade gigantesca de mensagens que eu recebo em privado, no Facebook, no Instagram, nos últimos 3, 4 anos, de pessoas me agradecendo porque começaram a encontrar paz. É muito triste, né? Mas a polarização política, do jeito que se coloca hoje no Brasil, ela tem feito mal às almas. Ela não tem feito simplesmente mal politicamente ao nosso país. Ela tem feito mal às almas. Há muitos e muitos cristãos que não... que vivem em ambientes nos quais eles são completamente coagidos pelo entorno a assumirem posições políticas que não são as deles, posições políticas com as quais eles não se identificam. Eles se veem constrangidos nesse ambiente. E eles começam a se questionar, bom, mas será que eu tenho fé de verdade? Pois todas as pessoas que eu conheço da igreja, que eu respeito, dizem que quem é católico não pode ter a posição X, não pode votar no candidato Y, não pode defender a proposta Z, que tal coisa é comunismo. Poxa, então não tenho fé. Para certas pessoas, é muito triste dizer isso, é triste de verdade. Certos ambientes eclesiais se tornaram de um ar irrespirável.
E essas pessoas se veem balançadas na sua fé. Por quê? Porque tem um monte de gente doida transformando a vida dessas pessoas no inferno. E a quantidade de mensagens que eu recebi nos últimos anos, dezenas, em público, em privado, de pessoas que me agradeciam, de diferentes maneiras. Pessoas de direita, pessoas que diziam, Pedro, eu discordo de você, cara, mas você me ajudou a entender que, tem certos irmãos que têm a sua fé sincera e têm posições políticas diferentes da minha, e que quando eu apontava o dedo para esses irmãos, eu estava errado. Eu já recebi mensagens assim. Assim como já recebi mensagens de pessoas dizendo, poxa, Pedro, você me fez perceber que eu não preciso ficar aflito, você permitiu que a minha consciência ficasse em paz, sabe? Assim como eu recebi assim como também isso me dá muita alegria, eu pude colaborar, cara. Me dá até vontade de chorar quando eu penso nisso. Quando eu penso em mim, nos meus pecados, nas minhas fraquezas. Eu pude colaborar no processo de conversão de algumas pessoas por causa disso, de 2 pessoas, pelo menos. Porque eram pessoas que se identificavam como de esquerda e começaram a se interessar por pensamento social católico com base muito nas coisas que eu falava e tal. E esse interesse foi fazendo com que a pessoa se apaixonasse pela igreja. Né? Num caso específico, uma pessoa que não tinha formação católica, e no outro caso, uma pessoa que está no processo de retorno à igreja. Mas a DSI, né, tem muita gente que vem com esse papinho também sem vergonha, de que fica, tudo bem, a doutrina social da igreja é importante, mas o mais importante é a salvação das almas. DSI tem a ver com a salvação das almas, cara pálida. As pessoas passando fome, isso tem a ver com a salvação das almas. Isso tem a ver com a salvação das almas. Se você acha que alimentar quem tem fome não tem a ver com a salvação das almas, você não sabe nada da salvação das almas. Se você acha que mostrar como a beleza do evangelho ilumina as questões sociais e com isso atrair pessoas que são descrentes, mas que têm interesse pelas questões sociais, se você acha que isso não tem a ver com a salvação das almas, tu está mais perdido que cego em tiroteio, meu querido. O que a gente falou aqui não foi simplesmente sobre política, nós falamos sobre questões eminentemente espirituais. E por isso eu tomo muito cuidado nas coisas que eu falo. Se vocês prestarem atenção, em nenhum momento eu disse que um católico tem que ser de esquerda, porque não tem. E eu não vou usar contra os outros a arma que injustamente usam contra mim e contra os meus. Eu já cansei de ouvir pessoas duvidando da sinceridade da minha fé. Eu nunca vou duvidar da sinceridade de uma pessoa porque ela vota no Partido Novo, porque ela eventualmente votou no Bolsonaro em 2018, ou porque ela assume posições mais pró-mercado e tal. Eu vou discordar dessa pessoa, vou dizer que a decisão dela é horrível e vou dizer que a minha consciência cristã me leva a tomar decisões completamente diferentes. Mas eu nunca vou duvidar da sinceridade da fé dela. Por quê? Porque eu sei que assim como podem existir católicos à esquerda, podem existir católicos à direita. E tá tudo bem. Só que quando se perde essa sensibilidade, se começa a coagir a consciência de irmãos. E, olha, poucas coisas existem mais gravemente do ponto de vista espiritual do que coagir irmãos com falsa doutrina. Querer diminuir a fé do seu irmão e criar dramas espirituais para o outro, não levantando problemas genuínos, não porque você está vendo seu irmão e está vendo que de fato ele está assumindo uma posição que o evangelho não permite. É óbvio que há momentos em que a confrontação é necessária, mas o que se faz não é isso. O que se faz é politização da fé. E são as pessoas que mais reclamam de politização da fé, né? Mas fazem isso o tempo todo. Então, para mim foi um prazer enorme. Por esses 2 motivos. Porque eu gosto de falar sobre isso e porque eu estou convencido de que falar sobre essas coisas é uma forma de apostolado também. Pode não ser a forma mais óbvia de apostolado, mas é uma forma de apostolado também. E para quem queira se aprofundar no assunto, vamos lá. Para ler sobre a doutrina social da igreja, ler os documentos da igreja. Que ordem eu sugiro ler? Eu mesmo não li todos os documentos, tem documento que eu li parte, não li todo. Ok, faz parte. Mas eu sugiro sempre começar a leitura por Rerum Novarum, porque é o texto fundador, e ler depois outras encíclicas conforme interesse. Então, se você tem mais interesse na questão ecológica, pega lá Laudato Si do Papa Francisco. Se você tem mais interesse
sei lá, no significado do trabalho, uma questão mais filosófica, teológica, né? Qual o significado do trabalho na vida humana? Para além dos direitos trabalhistas, todas essas coisas importantes, mas pensando no sentido do trabalho, qual o sentido, como Deus enxerga o lugar do trabalho na vida do homem? Labor exercens, do meu latim é excelente. Labor exercens, do Papa João Paulo II. Né? Enfim, se você quer a questão do desenvolvimento dos povos subdesenvolvidos, popular o progresso do Paulo VI, e assim por diante. Então, começa com Rerum Novarum e lê as outras conforme interesse. E sempre tem a consulta, o compêndio. Todos esses textos estão no site do Vaticano, tá? Você conta para fácil em qualquer livraria católica e você encontra também no site do Vaticano. O compêndio ele é um resumão da DSI. Então, você vai usando por temas, né? Para consulta. Isso se quiser ler, isso para quem quer ler diretamente sobre DSI. Para quem quer ter um bom comentador de doutrina social da Igreja, eu sempre sugiro o padre Fernando Bastos Dávila. As obras dele, atualmente, infelizmente, não são reeditadas, mas são facílimas de achar na estante virtual, enfim, que é o maior site de sebo do Brasil. Você encontra basicamente tudo que ele escreveu. O padre Ávila ele foi o fundador do Departamento de Sociologia da PUC, ele foi membro da Comissão Justiça e Paz do Vaticano, ele foi o redator dos grandes documentos da CNBB condenando os abusos do regime militar, pessoa de uma história de vida absolutamente comovente. Eu li a autobiografia dele também, chama-se A Alma de um Padre. Mas os textos dele sobre DSI ajudam muito. Quais textos eu sugiro? Eu sugiro que leiam a Pequena Enciclopédia de Doutrina Social da Igreja, para consulta, que é uma enciclopédia mesmo, Pequena Enciclopédia de Doutrina Social da Igreja, e o livro Solidarismo, que é onde ele apresenta a sua própria ideologia econômica, que é inspirada na DSI, mas não é a DSI, é uma ideologia inspirada na DSI, que é o solidarismo. Então eu sugiro lerem esse livro do Padre Ávila, porque apesar de não ser um livro diretamente sobre DSI, ele fala muito de DSI, né? Para fundamentar todo o pensamento econômico dele, ele recorre à DSI seguidamente. Então, leiam Solidarismo. Tem uma versão anterior desse livro com um nome mais comprido. Neocapitalismo, Socialismo e Solidarismo. Não compre, porque é uma versão incompleta. A versão melhor é a versão que se chama Solidarismo. Né? Para quem quer conhecer bem de esquerda católica, autores incontornáveis. Maritain, Emmanuel Mounier, Dom Oscar Romero. Dom Oscar Romero não dizia que era um homem de esquerda, mas era, né? Enfim, claramente era. Para quem quer, digamos assim, uma boa teologia da libertação muito unida à vida espiritual, muito santa, leiam as homilias de São Oscar Romero, se encontram em espanhol facilmente na internet. Você vai encontrar facilmente site, tem um site lá que traz todas as homilias dele, dos últimos 3 anos de episcopado. São muito úteis. Também tem um livro chamado La Violência del Amor, para quem lê em espanhol, você acha PDF fácil na internet, que traz uma coletânea de textos de São Oscar Romero, La Violência del Amor. Ótimo. Para ler Maritain, tem vários livros que são importantes: Humanismo Integral, Cristianismo e Democracia, Os Direitos do Homem e a Lei Natural. Eu, muito modestamente, sugiro a todos o meu texto, meu artigo sobre o pensamento econômico de Maritain. Saiu num livro chamado Distributismo, Alternativa para o Capitalismo e o Socialismo, que está à venda na Amazon, né? Distributismo, Economia para além do Capitalismo e do Socialismo. Distributismo e Economia para além do Capitalismo e do Socialismo. E eu escrevi um capítulo chamado Maritain, um distributista, moda, democrata cristã. E, assim, sem falsa modéstia, é a melhor introdução ao pensamento político e econômico do Maritain disponível para o grande público, assim, em português. Falo isso assim porque eu leio sobre isso há muito tempo, entendeu? Uma introdução bem sintética, bem qualificada, que cobre vários momentos, vários livros diferentes que ele escreveu. Eu sou amarrento, mas eu sugiro muito. E o livro todo, como todo, é muito bom, muito interessante.
organizado pelo Alessandro Garcia e pelo Juan Reis, 2 grandes amigos. Mounier. Mounier é um católico de esquerda com algumas posições problemáticas, né? Por exemplo, ele se declarava socialista, né? Não apenas votava em Partido Socialista, mas se declarava mesmo e teve seus atritos com a Santa Sé, tinha posições problemáticas, algumas vezes passou da faixa, né? Ultrapassou o sinal vermelho, mas era um homem de uma fé absolutamente indiscutível, assim, a sinceridade da fé dele. E diferente de outros que passaram da faixa e não ligavam para o magistério, e que se dane e tal, ele vivia uma relação de conflito com isso, ele sabia que às vezes exagerava, então assim, é um autor que tem alguns problemas, mas com os quais há muito o que aprender. E não dá para saber nada da esquerda católica se você não passa pelo Mounier, se você não sabe de quem ele se trata. Tem o famoso livro dele, O Personalismo, se encontra também na estante virtual. Bom, teria muitos outros livros para indicar, né? Muitos outros. Tem muita gente boa para ler, Jorge Lapira, o Paulo de Tarso, que foi um democrata cristão bem de esquerda no Brasil dos anos 60. Tem várias figuras interessantes, algumas passam um pouco do ponto, mas eu acho que assim, essas coordenadas mais ou menos que eu dei são interessantes. E se você quer conhecer um bom teólogo da libertação, que é claramente teólogo da libertação e que não ultrapassa os limites do magistério nem nada disso, leiam Juan Carlos Scanoni. É óbvio, já citei o Dom Oscar Romero, mas o Dom Oscar Romero era sobretudo um pastor, né, um bispo. Os principais textos dele são as homilias. Mas um assim que era um teólogo mesmo acadêmico de ofício, Juan Carlos Scanoni, que foi formador do Papa Francisco no seminário, né? E foi a grande influência sobre o Papa Francisco. O Papa Francisco mesmo reconhece isso. Muitos dos temas do Papa Francisco são transposições para o magistério da chamada Teologia del Pueblo, Teologia do Povo, do Juan Carlos Scanoni. Tem algum material sobre ele em português, tem entrevistas dele no site da Unicinos. Em espanhol você vai encontrar bastante coisa, vale a pena procurar. É isso. E, assim, eu modestamente tenho divulgado muito todas essas coisas, então me adicione lá no Facebook, Pedro Ribeiro. Já ministrei alguns cursos sobre esses temas, já dei curso no Centro Dom Vital sobre democracia cristã, dei cursos no site A Outra Via sobre catolicismo e as esquerdas. Enfim, esses 2 cursos estão disponíveis para compra, caso alguém queira, nesses 2 sites, na Outra Via e no Centro Dom Vital. E é isso.